Falando um pouco sobre o mês passado, acho que a gente teve um mês um pouco pior, né? Os fundos tiveram um resultado negativo, basicamente muito explicado pela nossa posição vendida em bolsa americana. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, e que a gente foi bem surpreendido pela performance estelar, eu acho que o mercado teve. Os principais índices dos Estados Unidos subiram perto de 8, 9% no mês. Então, foi basicamente isso. A gente teve algum ganho em outras posições que compensaram só parcialmente as perdas. A gente teve ganho em posições tomadas em juros longos nos Estados Unidos, posição que a gente carrega hoje com tamanho menor, carregava com tamanho menor que a gente carregou ao longo do ano inteiro, e algum ganho em posições compradas em dólar contra algumas moedas, principalmente o peso colombiano e, em algum grau, o dólar do Egito. A gente tinha uma aposta na desvalorização da moeda do Egito, que performou super bem. A gente também teve ganho em inclinações de curva dos juros do Chile, mas, como eu falei, nada disso compensou o resultado negativo com a Bolsa Americana. Falando um pouco agora de cenário mais de alocação, acho que não muda muito na nossa cabeça, eu acho que não muda nada, na verdade, a nossa cabeça. Eu acho que continua uma tônica de um Banco Central muito duro, que entendeu que o trabalho é um trabalho longo e que requer dor. Eu vou reforçar o que o Fernando falou há pouco. Eu recomendo a todos verem a entrevista do Powell ontem, pós-resultado do Fed, pós-comunicado do Fed, em que eles falam explicitamente coisas bem importantes. O quão é assimétrico para o Banco Central errar para cima, né? Ele acha que se ele fizer um overtight, se ele apertar demais, é muito barato depois ele cair juros e estimular a economia, enquanto se ele errar para baixo, se ele subir de menos, ou cair mais rápido, a inflação que perdura tem um custo muito mais alto para a economia. Ele falou isso nominalmente algumas vezes. Ele foi questionado se o espaço para um soft landing, né, para um pouso suave, estava diminuindo, e ele falou que sim. Perguntado algumas vezes sobre os impactos do Fed para o cenário internacional, ele falou que a melhor coisa que ele pode fazer para os Estados Unidos e para o mundo é ter uma inflação controlada. Por que eu estou falando isso? Porque o que aconteceu nesse último mês, a gente acha que vem muito do ambiente externo, tá? Muito menos dos Estados Unidos e mais de fora. Por quê? Porque quando a gente olha para esse último mês, aconteceu muita coisa impressionante. Começando pela Inglaterra, a gente teve, pela primeira vez que eu me lembre, no passado recente, sem ser no quantitative easing, o Tesouro inglês teve que intervir no mercado de renda fixa, né? Para quem acompanhou, os títulos de longo prazo na Inglaterra, de 30 anos, chegaram a sair de 3,5% de taxa, 3 e pouquinho de taxa, para 5% no intervalo de dias. Pra você ter uma ideia, alguns papéis, títulos, caíram 60%, 70% o preço. Isso é uma coisa completamente fora de parâmetro do país desenvolvido, principalmente com o país G7. Lembrando que a poupança do mundo está nesse tipo de títulos. Por que isso aconteceu? No primeiro momento, falaram que foi problemas de fundo de pensão na Inglaterra, a gente não acreditou. E quando a gente olhou mais a fundo, a gente percebeu, a gente viu, e de fato foi, que os fundos de pensão na Inglaterra tiveram uma alavancagem brutal, e tiveram chamadas de margem em valores extraordinários. Isso, para a gente, é o reflexo de um mundo de algumas décadas de juro baixo, volatilidade muito baixa, que tem empurrado os alocadores para alocação muito alta de risco, concentrada em títulos de em títulos de longo prazo com juros baixos, e a gente está vendo a mudança desse ambiente global. E essa mudança desse ambiente global, onde a gente taxas mais altas, juros mais altos, a gente acha que vai acabar gerando muita dor na economia. Então, acho que o que aconteceu na Inglaterra foi um exemplo. O Banco Central do Japão, por exemplo, está tendo que intervir pesadamente na moeda para segurar a intervenção lá. Lembrando que o Banco Central do Japão foi quem fez a maior intervenção no mercado de renda fixa também, o maior quantitativo do mundo atualmente. Então, a gente está começando a ver fricção em vários mercados. O que aconteceu surpreendentemente para a gente foi que, ao perceber essas fricções, o mercado começou a comprar que o Banco Central americano ia fazer o pivot, né? Ia anunciar que ia parar de subir juros, que ia subir menos, e assim que ele começasse a subir menos, ia começar a cair, ou alguma coisa parecida. E as bolsas subiram muito forte nesse momento. A gente tinha uma preocupação com isso, porque olhando para o passado, né, a gente já falou algumas vezes aqui, o Powell tem se guiado muito fortemente pelo que aconteceu nos anos 80
Paul Volcker. Ele já falou várias vezes que ele não quer repetir o que o Arthur Burns fez, né, que foi subir os juros, e é o primeiro sinal cair, e aí a inflação fica descompensada. Então a gente achava que o Powell não ia cometer esse erro, mas quando a gente olha para os anos 80, quando o Volcker desacelerou, né, começou a subir num patamar muito menor de taxa, a bolsa teve uma alta muito forte. Depois, quando o mercado eventualmente percebeu que ele ia continuar subindo da mesma forma, ia ficar com juros altos durante muito tempo, acabou revertendo e caindo bastante. E a gente tinha um certo receio que isso fosse acontecer. Acho que o Paulo conseguiu ontem fazer um equilíbrio bem complexo, né, de conseguir anunciar que deve desacelerar, e de fato é importante, né, eu acho que 75 basis por reunião é um patamar muito forte de alta, ele deveria desacelerar para 50 em algum momento, e talvez subir durante mais tempo mesmo, para se conseguir ter mais informação. Né? Acho que quando você não sabe para onde você está indo, você não acelera, você pode ir um pouquinho mais devagar, ainda que 50 seja um patamar de juros, 50 vezes por reunião seja um patamar de juros ainda muito elevado, e dá para chegar bastante longe. A gente vê hoje um juros nos Estados Unidos facilmente acima de 5%, mais para 5,25, talvez 5,5, mas não dá para descartar que vai eventualmente até acima disso. A gente acha que esse é um ambiente ainda muito complexo, internacional, muito complexo. Como eu falei, a gente está começando a ver fricções que isso está gerando, né, nos mercados. Eu acho que a Inglaterra é um exemplo, a moeda no Japão é outro exemplo, os boatos que rolaram sobre instituições financeiras europeias caminham para esse lado. A gente acha que isso ainda vai ter um impacto relevante, a gente não viu o impacto na economia ainda. Quando a gente vê o resultado das empresas americanas que estão saindo, acabaram de sair agora, ainda têm sido positivos, né? Acho que vem num arrasto de resultado positivo. Acho que foi um pouco que a gente viu até no Brasil no meio do ano passado, que a gente estava vendendo bolsa no segundo semestre do ano passado. A gente viu de um resultado super positivo das empresas, a gente achava que os juros em algum momento ia fazer efeito. Acabou nem fazendo, mas a gente acha que aqui vai ser, nos Estados Unidos deveria ser muito parecido. Historicamente, sempre impactou, né? A gente acha que isso vai continuar tendo impacto, as empresas devem continuar revisando a expectativa de lucro para o ano que vem, quando a gente olha, por mais que o resultado desse trimestre tenha sido melhor que o esperado, as revisões para o ano que vem já são negativas, então o mercado começou a temporada de lucro esperando alguma coisa perto de 8% de alta, entre 8% e 10% de alta para os lucros do ano que vem, já tem alguma coisa mais próximo de 5%. A gente gosta de lembrar sempre que, na média, nas recessões, o resultado das empresas caíram, na média, 14%. Então, quando a gente tem esse combo de um resultado esperado para o ano que vem, ainda elevado na nossa visão, com múltiplos que não falam com o patamar de juros elevado que a gente tem, né? Então, quando a gente olha a resultante disso, é um Equity Risk Premium, né? Um prêmio para se carregar a ação nos Estados Unidos muito baixo, menor nas últimas décadas. Então, a gente continua mantendo, sim, as posições vendidas em bolsa americana. A gente entende que a maior parte do bear market, de fato, já passou, que foi esse primeiro semestre, mas ainda acho que tem bastante para reprecificar, então a gente mantém a posição vendida em bolsa americana e um cenário cauteloso no mercado internacional. Tá? E trazendo isso para o Brasil, acho que o Fernando falou super bem sobre o resultado da eleição, a gente era um resultado esperado. Quando a gente olha para as perspectivas de um governo Lula, a gente tem um certo, não é ceticismo, mas a gente é um pouco agnóstico. A verdade é essa, a gente não quer fazer apostas nesse sentido. A gente entende que o racional deveria ser para um governo de centro, né? A gente sabe que uma parte relevante dos votos do Lula são votos do anti-bolsonarismo, o Lula não tem esse eleitor. A gente sabe que foi uma composição mais plural, a gente sabe que o Congresso é mais refratário ao Lula e mais de direita do que foi no passado. Isso tudo puxa para um governo mais de centro, puxa para um governo mais pragmático. A gente vê o passado recente, acho que o Lula não precisa nem ir para o universo emergente. Se você olha para o que aconteceu na Inglaterra, o primeiro sinal de descalabro fiscal, você expulsou um primeiro-ministro na Inglaterra. Não estou dizendo que vai acontecer a mesma coisa no Brasil, mas depois dessa crise tão grande que foi o Covid, depois do tamanho que as dívidas tomaram no mundo, e no ambiente de juros mais alto, o mercado é menos permissivo com escorregões fiscais. A gente entende que tudo isso deveria puxar um governo para um cenário mais de centro e mais de pragmatismo político. Então, a gente tem
pequenas e incipientes posições mais otimistas com o Brasil, um pouquinho de bolsa, um pouquinho menos de câmbio. A gente ainda não tem mercado de juros, a gente já falou algumas vezes, a gente ainda acha que, que o mercado de juros tem um pouco mais de dificuldade, dado a dificuldade que a gente vê da desinflação do mercado de serviços. A gente acha que, a gente já falou algumas vezes, quando a gente olha, faz analogia com 2014, 15, 16, a gente tinha uma inflação de serviços mais ou menos no mesmo patamar que a gente tem hoje em dia. Você precisou de maior recessão do pós-guerra, de uma valorização de 30% do câmbio, uma contenção fiscal forte, tudo isso para conseguir trazer a inflação para baixo e você conseguir cair os juros depois de um ano e meio. Né? A gente tem agora um cenário que a economia está muito mais forte, que o governo eleito quer fazer um waiver para gastar mais, então a gente tem uma dificuldade de ver você fazer uma desinflação muito forte nesse primeiro momento, então acho que o mercado de juros talvez a gente esteja um pouco menos animado que talvez algumas outras pessoas. Eu gostaria de reforçar que as nossas posições são muito, muito, muito pequenas, são testes para ver como o governo vai evoluindo, e a gente acha que em um governo caminhando para esse lugar que a gente está falando, de pragmatismo, etc. Acho que sim, aí a gente pode ter um trend mais longo, acho que o Brasil tem prêmio para isso, a gente acha que os preços hoje em dia não têm prêmio suficiente para você ter posição relevante para tomar esse risco. Então, a gente está preferindo começar bem incipiente essas posições, a gente precisa ver o governo caminhar para o que a gente imagina que deveria acontecer. Os riscos estão dados, né? Então a gente prefere ir um ambiente externo, sem dúvida, não é tão bem difícil. Então, nesse ambiente, a gente tem posições bem, bem, bem leves em Brasil, eu diria que é parte bem pouco relevante do risco. Acho que, grosso modo, é isso. Então, a gente mantém as posições vendidas em bolsa nos Estados Unidos, posições tomadas em juros, algumas posições de inclinação de juros nos Estados Unidos. A gente mantém as posições de inclinação de juros no Chile, são os steepens da curva no Chile. A gente está bem menor no nosso book comprado em dólar, e começando bem devagarzinho, posições otimistas em Brasil, mas como eu falei, bem no começo mesmo, posições bem pouco relevantes. Acho que é isso. Peixoto, fica à vontade.